tudo bem? Aqui é o professor Denilson. Eu vou falar um pouquinho para vocês, dando continuidade ao nosso trabalho junto com Marcelo Lopes na Rádio Direito Brasil. E um dos objetivos principais desse projeto é simplesmente pincelar situações diversas dessa chegada do negro no Brasil, e não somente isso, pontuando situações importantes dentro do contexto histórico. E para continuarmos, na última aula, comentamos um pouco sobre a questão de Zumbi, né? Essa questão democrática de Zumbi, a necessidade de ser a peça fundamental na sociedade para a época desse início do período colonial. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho desse processo que leva a entender a figura de Zumbi, a abertura de Zumbi para os ideais, principalmente relacionado a um movimento de liberdade. E esse movimento de liberdade nada mais é do que a um contexto maior, uma necessidade maior. Então, dentro desse processo todo, começa o movimento abolicionista. Entendemos que esse movimento abolicionista no Brasil, ele vem somado de uma necessidade lá no passado, do período colonial, da chegada do negro. Porque a partir do momento que o negro chega no Brasil, ele já chega com o ideal de liberdade. Ter a liberdade, a necessidade dessa liberdade. E não somente pontuando essa situação, precisamos entender que o movimento abolicionista, que vai acontecer no segundo reinado, né, na figura de Dom Pedro II, vai atear, né, na verdade, um contexto maior de revoltas. As revoltas eram totalmente com cunho tanto de liberdade e tanto de identidade. Porque toda revolta no Brasil, dentro desse período, tanto do período colonial até o período da monarquia, as revoltas são totalmente de interesse, ou interesse próprio, ou interesse único, né, próprio, único, mas de emancipação, de busca de identidade. Mas como que eu posso entender essa identidade? Vivemos num país de 1822 com a independência e não sabíamos, na verdade, o que era a independência. Sabíamos simplesmente para determinado grupo. Que grupo era esse? Era um grupo voltado dentro da corte portuguesa, com a Constituição, a primeira Constituição do Brasil acontece com ideais de interesses próprios. Esses interesses próprios eram estabelecidos unicamente para um determinado grupo da elite, do contexto latifundiário. Então começa a ter uma preocupação. Então a primeira Constituição, que acontece em 25 de março, né, 25 de março de 1824, ela vai ser conhecida como a Constituição da Mandioca e vai agregar para determinado grupo. Então, quando chega um movimento abolicionista, ela vem simplesmente de situações voltadas lá da revolta, uma das principais revoltas para o povo negro, né, que vai ser a Revolta de Malês, em 1835. Mas aí o que proporciona isso? Então começa alguns setores da sociedade a questionar: opa, qual é a liberdade? Que liberdade eu quero? Quem é praticamente e está somando diante aos meus ideais? Então vai surgir dentro desse processo um grupo conhecido como os abolicionistas. E é interessante, né? Abolicionistas. E há pouco tempo eu falei para vocês a questão de Zumbi. E aí vem um questionamento, às vezes, que as pessoas relatam: ah, professor, Zumbi teve escravo, Zumbi ele deu a abertura para a liberdade. Foi uma flechinha da porta que se abriu para o negro reconhecer que ele precisava lutar pela liberdade. Então, se você observar todo o movimento abolicionista, ele nada mais é do que uma soma do passado, daquilo que Zumbi proporcionou, até mesmo dar essa ânsia de liberdade ao povo. Que é interessante quando chega no final do século XVIII, né, essa ideia das revoltas emancipacionistas. A maior preocupação das revoltas emancipacionistas era simplesmente a revolta voltada
no interesse não somente da coroa, era a liberdade do negro. Então vai surgir no movimento abolicionista figuras importantes na história do Brasil. Então eu tenho lá Chiquinha Gonzaga, eu tenho Luiz Gama, eu tenho José do Patrocínio, eu tenho os irmãos Rebouças. E é interessante que acontece um movimento abolicionista, ao mesmo tempo vai acontecer o interesse da Inglaterra pelo Brasil. Esse interesse vai acontecer a partir de 1850 com a Lei de Terras. E esse movimento dava a entender o que? Não precisamos ter mais escravos. A Europa já notava essa necessidade pelo fato da Revolução Industrial. E o Brasil ainda estava arcaico em determinada situação, principalmente num processo administrativo escravocrata. Ter o escravo era ter dinheiro. A carne mais barata do mercado continuava. E ainda continua nos meios sociais de determinados grupos, de não reconhecer a figura do negro. Então começa a mobilizar, começa a ter uma necessidade de interesses maiores. Esses interesses maiores vai se pontuar por diversas etapas. Eu tenho, a partir de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, a proibição do tráfico negreiro. Eu tenho não somente isso, mas eu termino com a abolição, com a liberdade do negro no dia 13 de maio de 1888. Para alguns, a desgraça, para outros, a liberdade foi necessária. Mas precisamos entender que isso acompanha e o negro ainda necessita dessa liberdade, um lugar ao espaço de superação, e é onde vamos falar na necessidade de entendermos o racismo estrutural. Ok? Um ótimo abraço, um beijo do Negrão. Acompanha, segue lá o Marcelo Lopes com a Rádio Direito Brasil. Ok? Um grande abraço, sucesso!